Imagine a jornada de uma mulher chamada Isabel, a única enfermeira em um vilarejo montanhoso, onde o vento gelado cortava como facas, carregando o cheiro de pinheiros molhados e o som distante de rios rugindo entre as rochas, e as noites eram um vazio opressivo, preenchidas pelo eco de máquinas hospitalares e o peso de vidas que ela não conseguia salvar. Pacientes que sucumbiam à pobreza e doenças, uma filha adolescente lutando contra a depressão e uma fé que tremia como uma folha seca diante de montanhas de dor, deixando-a ajoelhada no chão frio da capela da vila, o gosto salgado de lágrimas nos lábios enquanto ela sussurrava para o silêncio: Deus, se tu és a esperança, por que essas montanhas me esmagam? Inspirada em testemunhos reais de trabalhadores da saúde, que, como ela, enfrentaram crises avassaladoras até encontrar a esperança inabalável que desbloqueia a prosperidade divina, como aqueles que compartilharam em encontros de fé sobre superar lutos e falências com lições bíblicas. Isabel encontrou um velho caderno de orações de uma missionária que outrora serviu na vila. Páginas frágeis revelando um segredo escondido. A esperança inabalável não é um sentimento, mas um poder divino ensinado em 4 lições que escalam as montanhas da vida, trazendo uma prosperidade que começa no coração e transborda para o impossível, provando que o que parece um abismo é apenas o terreno onde Deus planta vitórias eternas. Você já sentiu como se estivesse enfrentando montanhas impossíveis, perdas, dores, crises que te esmagam? E se perguntou se existe um segredo divino escondido na Bíblia que pode te dar uma esperança tão forte que nenhuma tempestade abala, trazendo uma prosperidade que muda tudo? Imagine escalar essas montanhas com confiança inquebrável. E se eu te disser que essas 4 lições estão esperando para te transformar agora? Vamos escalar esse penhasco juntos, como se estivéssemos subindo um trilho íngreme ao amanhecer, o ar frio queimando os pulmões, o cheiro de orvalho e pedra molhada envolvendo-nos como um véu de mistério, enquanto eu te conto o segredo que Isabel descobriu. Um poder que não é para os que se rendem ao desespero, mas para aqueles dispostos a fincar os pés na rocha da fé, sentindo o peso das montanhas antes da leveza da vitória. Sinta as pedras cortantes sob suas mãos, o eco de um trovão distante como um chamado divino. E imagine Isabel ali, na capela silenciosa, a luz fraca de velas dançando sombras nas paredes de pedra, os pensamentos girando em um redemoinho de angústia. Por que essas montanhas não caem? O dilema rasgando sua alma como o vento nas encostas. Desistir da fé ou buscar um segredo que parece distante? A primeira lição se revelou como um sussurro nas páginas frágeis. Ancorar a esperança em Deus, inspirado em Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E Isabel, com as mãos trêmulas segurando o caderno, sentiu um arrepio na espinha ao orar com confiança cega, o cheiro de cera derretida misturando-se às lágrimas quentes que lavavam sua dor. Mas a tensão crescia como uma tempestade se formando no horizonte, porque nada mudava imediatamente. Pacientes ainda morriam, a filha se fechava e uma dúvida afiada sussurrava: e se a esperança for uma ilusão? Fique comigo, porque a segunda lição traz uma reviravolta que ninguém antecipa. Uma quebra no padrão que transforma desespero em força ascendente. O amanhecer pintava as montanhas de tons dourados, o cheiro de ervas selvagens subindo como uma promessa tímida. E Isabel, com o coração ainda pesado como as rochas ao redor, enfrentava a esperança com uma intensidade que queimava por dentro.
questionando a vitória, enquanto memórias de falhas a assombravam como ecos nas cavernas. O conflito interno rugia como o rio abaixo, desejando sucumbir ao peso, mas o caderno revelava a segunda lição: perseverar na fé, ecoando Tiago 1,12. Feliz o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E Isabel sussurrava orações de resistência, sentindo um tremor no corpo inteiro, como se raízes invisíveis afirmassem na rocha. Seus pensamentos giravam em tumulto. Eu resisto, mas e se as montanhas forem grandes demais? A surpresa veio sutil, como um raio de sol cortando as nuvens. Um médico voluntário chegou à vila, trazendo remédios que salvaram vidas, não resolvendo tudo, mas acendendo uma faísca de milagre que aquecia o frio da dúvida. A intensidade subia agora, porque a terceira lição exigia fé que move montanhas, inspirado em Mateus 17:20. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. E Isabel, sentindo o aroma de pinheiros molhados ao orar na encosta, clamava pela filha, o dilema apertando: acreditar no impossível ou temer o fracasso? Você sente esse mesmo vento gelado em sua pele agora, não sente? Essa rajada de incerteza que ameaça derrubar, questionando se a esperança realmente vence montanhas. Mas espere, porque as reviravoltas se acumulam. Uma pergunta que só será desvendada adiante. E se a esperança inabalável não remova as montanhas, mas te dê asas para voar sobre elas? Os dias se desdobravam como trilhas sinuosas subindo o pico. O ar rarefeito da montanha, carregado de um frescor que parecia purificador. E Isabel, com o corpo exausto, mas o espírito aceso como uma tocha, abraçava as lições com uma determinação que sangrava por dentro, repetindo-as em orações sussurradas. Esperança em Deus, perseverança, fé, o conflito culminando em noites de vigília, onde visões de perdas a assombravam como lobos na escuridão, desejando retroceder, mas sentindo uma força invisível a impulsionar. A quebra de padrão veio inesperada. Ao aplicar a quarta lição, a vitória em Cristo, ecoando Romanos 8:37, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isabel compartilhava sua esperança com a filha, e laços se restauravam como rios voltando ao curso. A depressão cedendo como neve ao sol. A tensão pulsava como o vento nas alturas, levando a momentos de dúvida profunda. Senhor, é isso a vitória? Mas as reviravoltas se entrelaçavam. A vila recebia doações para o hospital. Isabel liderava grupos de oração que atraíam saúde e provisão. Uma prosperidade que começava na esperança inabalável e se espalhava como luz nas encostas. Você sente o sol aquecendo sua face, o pico da montanha mais próximo em sua imaginação? Essa é a esperança inabalável florescendo, mas há uma revelação surpreendente final que vai te envolver, uma verdade que prova que montanhas são degraus para a glória de Deus. E se eu te disser que a jornada de Isabel, inspirada em relatos reais de enfermeiros e mães que superaram crises com esperança inabalável, como aqueles que testemunharam em devocionais sobre a fé que escala o impossível, revela que essas 4 lições não são fardos, mas asas que levantam você sobre as montanhas da vida, convidando uma prosperidade divina que transborda do coração para o mundo. Você acredita que isso realmente aconteceu? E pode acontecer com você? Já viveu algo parecido com essa montanha que te desafia? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você, um sussurro divino para abraçar a esperança agora. Comente abaixo sua própria lição de fé, compartilhe com alguém enfrentando montanhas e se inscreva no canal para mais segredos que vencem, mas só se tiver coragem de escalar com Deus.